bem-vindas, bem-vindos. E eu tenho muito prazer estar aqui com o Alexandre. Foi assim uma coisa muito rápida a organização da apresentação do livro, porque o Alexandre está pela primeira vez cá em Portugal. Espera aí que eu até tenho um pequenino para ler a tua apresentação, que já deixei alguns. Uma coisa fantástica. Devo ter deixado para ver. Desculpa. Eu não sei tudo sobre ti, tem tempo ainda. Bom, e então o Alexandre veio cá a Portugal, a Lisboa, mais propriamente à festa do Avante, vamos conversar hoje sobre isso, e surgiu esta oportunidade de estar aqui também no Porto, e nós achamos mesmo que seria uma terça-feira, mesmo correndo o risco de estarmos a marcar isto muitíssima hora, que era absolutamente fundamental de partilhar esta obra também aqui com as pessoas do Porto. Portanto, Alexandre, obrigado pelo esforço e nós estamos muito satisfeitos por poder aqui unir às performativas, que é, na verdade, eu acho que nós poderíamos quase mais à frente perceber se o Mira não é uma espécie de um ponto de cultura aqui na zona oriental da cidade do Porto, mas só depois de tu explicares um bocadinho do que é que tratam estes pontos de cultura, uma ideia e uma política pública que nasceu no Brasil e que, no entretanto, se expandiu por toda a América Latina. Porquê que, de alguma forma, a apresentação do livro do Alexandre e o seu conteúdo e as ideias que ele vai partilhar connosco me parece que é absolutamente crucial serem discutidas? Primeiro, porque não é por acaso que esta política pública teve essa expansão, não só na América Latina, mas também, eu sei que em Inglaterra se tem feito algumas experiências muito inspiradas nesta política. E eu acho que no momento em que Portugal tem políticas públicas na área da cultura absolutamente intermitentes, confusas, faz todo sentido, também tendo em conta a escala do próprio país, nós começarmos uma discussão, não diria porque ela tem sido feita sistematicamente, mas reforçar essa discussão, até porque este ano foi um ano muito complexo do ponto de vista do apoio às artes em Portugal, e discutiu-se exatamente o facto do país não ter uma política cultural definida. Quando se resolveram alguns apoios, parece que Portugal passou a ter uma política cultural definida, mas não parece-me que continua a não ter, de alguma forma, mesmo que alguns apoios tenham sido atribuídos no entretanto. Portanto, parece uma discussão absolutamente premente, uma comparação com todas as diferenças absolutamente inspiradora, como se pode desenhar uma política cultural de baixo para cima, e não ao contrário. Ou seja, como é que as políticas e, nomeadamente, os programas em que nós estamos habituados nos espartilham na criação e nos modos de produção. E eu acho que esta experiência do Cultura Viva e dos pontos de cultura são exatamente um bom exemplo de como é que uma experiência dos agentes culturais e de um trabalho em rede pode inspirar o desenho e o redesenhar constante de uma política pública mais abrangente. E eu acho que isso faz todo sentido pensar no país e também do ponto de vista do município, sendo que o Porto é uma cidade com uma atividade cultural bastante intensa, faz todo o sentido estes encontros. Portanto, está mais justificado nós estarmos aqui com o Alexandre hoje. Eu vou passar a apresentá-lo. Alexandre Santini é gestor cultural, dramaturgo, diretor teatral, bacharel em teoria de teatro pela Unirio e mestre em cultura e territorialidades pela UFF. Integrou por 10 anos o grupo de teatro Está na Rua, que aliás é um grupo absolutamente histórico e com um trabalho interessantíssimo no Rio de Janeiro. Atua na rede dos pontos de cultura desde 2004 e participou da criação do Fórum e da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Em 2012 criou o Lab de Políticas Culturais e, através deste projeto, conheceu e propôs experiências relacionadas à cultura viva em países como a Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Guatemala e Costa Rica. Atuou na organização do primeiro Congresso Latino-Americano de Cultura Viva Comunitária em 2013 e no processo de aprovação e implementação da Lei Cultura Viva no Brasil em 2014. Foi diretor de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura entre 2015 e 2016. Atualmente é diretor, entretanto,
custa 15 euros e o autógrafo foi grátis. Então, assim, bom, primeiro que tudo que ele falou a meu respeito é verdade, mas ao mesmo tempo é só uma parte, né? Porque nunca é assim, a gente é mais complexo. Depois de lançamento do livro, eu acho que vou contar uma história anedótica, vamos dizer assim. Quando a gente fez o primeiro lançamento desse livro, que agora tem uma edição espanhola também, que foi lançado no final do ano passado no Equador, no terceiro Congresso Latino-Americano de Cultura Comunitária, que aconteceu em novembro do ano passado no Equador. Mas quando a gente fez o primeiro lançamento, que foi lá em Niterói, a gente organizou um encontro latino-americano de comunicação comunitária, de algumas das organizações que trabalham mais com rádios comunitárias, meios de comunicação alternativos, jornais e tal, e juntamos algumas experiências da América Latina, um pequeno financiamento que a gente obteve de um programa intergovernamental, que nós criamos também no Ministério da Cultura, que é o Ibercultura Viva, que é um programa ligado à OEI, né, Organização dos Estados Americanos, que reúne já o nosso país. Portugal não está, acho que Portugal tem outra opção estratégica dessa questão da cooperação internacional, diferente. Não tem estratégia. Talvez seja estratégia. No caso do Iberaceno, também não está. Percebe que não é que talvez tenha uma estratégia, ou pelo menos a ideia de uma estratégia voltada para a coisa da lusofonia, dos países também de língua portuguesa, o que talvez se explique também faz sentido, mas a cooperação sempre é bom para você ter um pezinho em cada espaço, né? Se é possível, né? Mas enfim, o fato é que a gente conseguiu esse pequeno apoio, fizemos esse encontro lá, fizemos o lançamento. Este livro foi editado, isso vale a pena mencionar. A editora é a Agência de Notícias das Favelas, que é uma organização cultural que trabalha pela comunicação comunitária das favelas do Rio de Janeiro. Essa foi uma opção também política. Nós poderíamos ter lançado esse livro pela editora da universidade, haviam até editoras, vamos dizer assim, com algum porte comercial, editorial interessados, mas a gente optou por fazer com esta editora, no sentido de que o recurso também circulasse dentro da própria rede, que a gente conseguisse apoiar. Então, lançamos neste encontro lá em Niterói, foi em julho do ano passado, 2017. E o lançamento do livro, aí tinha convidados de vários países latino-americanos que estavam presentes lá. E quando eles chegaram no lançamento, em verdade, o lançamento era uma festa. Eu estava numa mesa assinando os livros, estava tocando uma banda, tinha grupos indígenas fazendo cultura corporal, tinha bebida, tinha um bar aberto, tinha um negócio assim, né? E eles achavam que o lançamento de livro era uma coisa mais formal, assim, as pessoas iam me apresentar, eu ler um pedaço da obra, eles estavam acostumados. Eles falavam, que horas que vai ser o lançamento? No meio da história, os caras perguntavam, que horas que vai ser o lançamento? Isso me lembrou, aí outra anedota, que foi o Amir Haddad, que é o diretor do Tá Na Rua, fundador, um dos maiores diretores de teatro do Brasil, que ele uma vez foi no ensaio de escola de samba, isso nos anos 70, logo que chegou no Rio de Janeiro. E ele chegou no ensaio da escola de samba e estava o pessoal lá, o samba tocando, o pessoal sambando, bebendo cerveja, não sei o que, né? E ele ficou ali esperando a hora que ia começar o ensaio, né? Porque eu estava com a cabeça no teatro, ele ficava ali, não, uma hora os caras vão parar aqui, não, gente, agora, ó, vai começar o ensaio aqui, vamos lá ver. Mas o ensaio era aquilo ali, era aquele acontecimento, né? E no lançamento também. Eu estou dizendo isso para o seguinte, eu gosto muito quando os lançamentos são assim, mais formais também, porque nos dá a oportunidade, não é verdade, nos dá a oportunidade da gente poder conversar. E acho que aqui eu queria agradecer muito aqui ao Hugo e a todos vocês que apoiaram essa vinda aqui nossa, porque eu também não gostaria de ter perdido essa oportunidade. Eu acho que assim, embora estejamos aqui de uma forma um pouco assim, improvisamos todos um pouco para estarmos aqui hoje, mas estamos fazendo uma coisa que estamos atrasados, a meu modo de ver. É algo urgente e algo que já deveríamos estar fazendo há algum tempo, que é este vínculo com esse tipo de trabalho que você já desenvolve em CAD, cultura comunitária, arte comunitária e tal, com toda essa rede, esse movimento, né, continental, mas transcontinental também, em torno da cultura, do que a gente chama de cultura comunitária, cultura viva comunitária. Um pouco também a ideia aqui é tentar, ainda que rapidamente, dar algumas pistas de sentido de como que esse conceito se desenvolve, né, da ideia da cultura viva, o que é isso para nós, mais do que o nome de um programa público ou agora de uma política pública nacional no Brasil e em diversos países, para nós está ligado a uma matriz conceitual para se pensar as políticas públicas de cultura, mais do que propriamente
um nome fantasia de algum projeto, de alguma política e tal, né? Como temos também, mas não é disso que se trata aqui. A gente está tratando de um conceito que hoje ele é um conceito, ele é são políticas públicas em nível nacional e em nível local no Brasil, em diversos países, em diversas cidades de países, e ele é uma rede com forte protagonismo das organizações de base comunitária da sociedade civil, né? E aí cada país tem a sua característica também. Quer dizer, você pega a Argentina, tem um movimento forte, estava falando agora, a Argentina tem um forte movimento de teatro comunitário, uma perspectiva mais associativa, de vizinhos, de bairros e tal, isso é uma realidade. A Colômbia, você vai perceber ali uma estratégia de enfrentamento à violência e a disputa pelo controle dos territórios pela sociedade, que é o caso de Medellín, né, que foi uma das cidades que desenvolveu mais fortemente essa experiência cultural comunitária em nível local. Então você tem, então não estamos falando de um conceito, estamos falando de uma política pública, estamos falando de uma rede de organizações culturais. Eu acho que as três coisas interessam para o tipo de trabalho que vocês estão desenvolver, e também interessa para a gente estabelecer uma relação mais permanente, mais cotidiana, mais orgânica. É preciso envolver Portugal nessa rede de alguma forma. Isso não vai se dar pela ação governamental. Pode ser até importante que em algum momento o governo reconheça isso e apoie com subsídio ou passe a compor esse programa de cooperação. Eu acho que isso deve estar como meta. Mas, ao mesmo tempo, o mais importante é que esse vínculo se dê de baixo para cima, de forma orgânica, a partir das organizações, né? É nessa perspectiva que a gente vem trabalhar, na perspectiva do movimento latino-americano, quer dizer, que está em plena atividade. Vocês sabem que a gente vive um momento extremamente difícil no Brasil, né? Que não é uma realidade diferente dos outros países da América Latina, da Argentina, né? Da América Central e tal, mas o movimento, este movimento latino-americano, ele está absolutamente ativo hoje, né? Estamos no processo de organização do 4º Congresso Latino-Americano de Cultura Viva Comunitária, que vai acontecer em maio de 2019 na Argentina. Já foram 4 edições, agora vamos à 4ª edição, 3 edições desde 2013, e esse congresso tem reunido em média 1.000 a 1.200 participantes de pelo menos 17 a 20 países, né, no conjunto dessas suas edições. Então é algo que nós estamos falando de algo que está de fato ganhando uma importância, uma densidade, e que a gente está aqui um pouco a dizer, gente, precisamos que agora reforcemos esses laços também aqui com Portugal. Essa foi um pouco também o interesse que nos trouxe a participar da Festa do Avante. Eu, obviamente, não vou tecer comentários nem considerações sobre a conjuntura política interna de Portugal, mas o que nos interessou na Festa, o que nos interessou particularmente na Festa do Avante é a sua característica de mobilização comunitária e militante, né? Quer dizer, que eu acho que essa é uma característica que tem muito a ver com as características das redes de cultura comunitária, no sentido, né, do trabalho associativo, do trabalho de base e tal, e da economia solidária, da economia que movimenta e que alimenta a própria rede. Então, acho que isso aí a gente veio um pouco também para entender, porque realizamos eventos de natureza parecida no Brasil, especialmente quando reunimos os pontos de cultura do Brasil todo, né, nas dimensões do nosso país. Não tem um evento desse ser grande, né, porque você reúne 4.000, 5.000 organizações, e aí você tem que criar estruturas parecidas. Então, durante um bom tempo, nós conseguimos criar esses encontros com o apoio do governo brasileiro. A realidade atual não é essa. Então, na verdade, a gente veio um pouco aprender como é que se faz isso sem governo também, né? Então, eu acho que tem um partido, obviamente, mas no sentido de que vem sem um apoio do fomento público direto, como é o caso dos encontros que até então nós vínhamos realizando no Brasil, embora a realidade também dos outros países da América Latina são muito distintas. Eu não estou seguindo muito uma ordem aqui, mas eu queria explicar um pouco. Estás a sofrer daquele mal que já sabes tão bem o que é cultura viva, já sabes tão bem o que são pontos de cultura. Exato. Que bates no pressuposto que não sabemos. Então acho que isso pode ajudar. É verdade. Eu vou começar no começo, eu vou voltar um pouco no começo, porque eu me falou que eu acho muito bacana que a gente deixa uma parte para a conversa, para o debate, para que a gente possa também trocar mais. E aí vai ser bom que vocês até concluem coisas da minha fala que talvez tenham ficado um pouco assim, que para mim pareçam muito claras, então vocês precisam de algum esclarecimento maior, porque é a chance que a gente tem de dialogar nesse sentido. Mas vou explicar um pouco pela minha trajetória. Eu vim trabalhando, minha formação
eu trabalhava com esse grupo lá na rua, que é um grupo de teatro comunitário, teatro popular, aqui nos espaços públicos. E no ano de 2004, o Ministério da Cultura do Brasil, o governo Lula, a gestão do Gilberto Gil, isso é importante pontuar esse momento, quer dizer, porque há ali nesse momento uma virada, não só na concepção, ou seja, no campo político, né, que dirige o país, o governo Lula, é uma mudança, vamos dizer assim, histórica, existe um antes e um depois no Brasil, em tudo que significa o governo Lula, mas particularmente na área da cultura foi mais ainda, foi um passo à frente, porque se nós tivéssemos simplesmente implementado o projeto cultural da esquerda clássica no Brasil, seja do PT, seja do próprio Partido Comunista, se nós tivéssemos implementado o projeto da esquerda clássica, isso aqui não teria acontecido. Isso aqui aconteceu porque nós tivemos um tropicalista, né? Um homem como Gilberto Gil, capaz de, com a sua sensibilidade, com as suas antenas ligadas na tradição, na contemporaneidade, entender que o Brasil precisava de uma política pública cuja característica fosse a abrangência, cuja característica fosse incorporar as diferentes dimensões de cultura presentes na sociedade, né? Porque o que é a cultura? Cultura é um monte de coisa. Qual é o papel do Ministério da Cultura? O fomento à arte é uma dimensão, a arte é uma dimensão da cultura, não é? Mas a cultura é mais que isso. A cultura, dentro da filosofia, o que não é natureza é cultura, né? Isso do ponto de vista clássico. Mas o que é, qual o papel do Estado com relação a isso? A primeira coisa que o Gil colocou é isso, perguntaram para ele. Eu acho que o discurso de posse do Gilberto Gil, no livro a gente cita trechos importantes do discurso de posse dele, vale a pena ser lido. O livro, claro, especialmente o discurso do Gil, porque ele é um documento histórico muito importante, assim, porque ele determina, ele define ali uma linha de diz qual é a característica. A característica será a abrangência. Porque quando vai o Gilberto Gil, muitos achavam um artista famoso, consolidado na indústria cultural, tal, vai fazer uma gestão voltada aos seus pares da indústria cultural. Absolutamente não foi isso que aconteceu, ao contrário, né? Inclusive, os pares da indústria cultural ficaram bastante insatisfeitos, né? Os artistas mais estabelecidos e tal, uma vez que o papel do Estado é olhar para aqueles onde o Estado não olhou. E mais que isso, quer dizer, ao Estado não cabe, vamos dizer assim, o Estado não produz cultura. Quem produz cultura é a sociedade, são as organizações, são os artistas. O Estado tem que criar as condições, dispor as condições para que a sociedade, as organizações, as coisas possam. Ou seja, o Estado, ao mesmo tempo, tem um papel fundamental, porque ele precisa instrumentalizar com apoio, com recursos, com ambientes de encontro, de articulação, mas ao mesmo tempo ele não pode ter um papel diretivo, ele não é um criador, né? Ele é um fomentador, ele cria as condições para essa atividade cultural. E isso foi uma virada importante e não sem tensões, não é? Com a concepção de cultura que a esquerda brasileira vem desenvolvendo ao longo da sua história. O Gilberto Gil, de uma certa maneira, ele inverte a lógica ao dizer o seguinte, ele cria uma imagem, uma metáfora que tem a ver com a coisa dos pontos de cultura. Porque ele fala, é preciso fazer no tecido cultural, no corpo cultural do país, um dourinho antropológico, né? O dourinho é aquela massagem chinesa, né? Dourinho, que é aquela que pressiona pontos, né? Você pressiona um ponto na tua orelha e você está mexendo aqui com o fígado, com o baço, com o estômago, então essa é a medicina tradicional chinesa, né? Então dourinho antropológico. Porque é preciso pressionar os pontos que estão adormecidos ou que estão necessitados de uma intervenção no corpo cultural do país. E ao você ir numa lógica quântica, né, você pensar que pressionando um ponto, você está, na verdade, atingindo talvez uma região outra do corpo, do tecido cultural do país também. Né? Ao atirar um pequeno ponto, você pode provocar um movimento em cadeia, em rede e tal. Essa visão do dourinho antropológico, associamos a imagem do dourinho, que é o ponto de cultura, né? Então, o ponto que se pressiona é o ponto de cultura. Agora, mesmo o ponto de cultura foi uma inversão na lógica dessa própria lógica. Eu explico. Aí tá, começou-se o governo Lula, a gestão de cultura e tal. O próprio Lula, ele tinha
tinham uma concepção seguinte: olha, é preciso criar bases de apoio à cultura no Brasil. Bases de apoio à cultura. O que seriam essas bases de apoio à cultura? Seriam grandes equipamentos culturais, prédios, edifícios, multiuso, onde teriam espaço para ensaios, espetáculos, apresentações, enfim, para convivência, etc. E tal. Então, criar esses nomes, as grandes bases de apoio à cultura. Qual foi a dificuldade? Primeiro, muito caro, investimento alto, tempo, né, entre você começar um processo desse, de fato você ter esses espaços abertos, funcionando e com gestão em andamento difícil. E praticamente o seguinte: como é que você constrói um país como o Brasil, que você tem regiões amazônicas e regiões de clima temperado, né, ao sul, os pampas, como é que você constrói equipamentos iguais, a mesma formação arquitetônica em realidades geográficas territoriais tão diversas, né? E fora que é o seguinte, a cara é difícil e não dava para fazer, demorava muito para ficar pronto, aquela ideia era de muito difícil realização prática num curto prazo, no sentido de você dar uma resposta para a sociedade de uma política cultural para essa base comunitária. E aí o Célio Turino, que foi secretário de Cultura de Campinas, que é um cara até que era do Partido Comunista, atualmente ele é do PSOL, que é o Partido de Esquerda, que é mais ou menos parecido com o Bloco de Esquerda no Brasil. E ele fala o seguinte: não, faz o seguinte, quanto custa? Ele foi chamado para ser secretário de Cidadania Cultural, que era justamente a secretaria responsável pelo desenvolvimento desse programa. Mas ele era contra essa ideia dos prédios, dos edifícios, de se investir o dinheiro em infraestruturas, né? Aí ele falou: quanto custa para você manter a equipe de segurança patrimonial que vai ter que tomar conta desse edifício? Aí fez uma conta lá e descobriu que isso custava R$5.000 por mês, naquela época, para se manter a equipe de segurança patrimonial. Os caras iam ficar lá 24 horas tomando conta do prédio daquele. Aí ele falou: não, se a gente colocar esses R$5.000 por mês, que são 60 mil por ano, diretamente nas organizações culturais que já desenvolvem atividades, que já têm seu espaço, já têm suas infraestruturas, já têm a sua comunidade mobiliária no entorno, coisa e tal, o menos recurso, nós vamos descentralizar mais recursos, colocar o recurso diretamente na ponta das organizações, reconhecendo aquilo que as organizações já fazem, não é? Então, quer dizer, o ponto de cultura, ele não é algo, eu não sou nada aqui e eu agora vou criar um ponto de cultura. Não, você tem que ter algo pré-existente, né? Um trabalho, uma coisa. E o que se passou a fazer através de convocatórias públicas, né, de editais, de chamadas públicas, essas organizações eram apoiadas diretamente pelo Estado para desenvolver o que desenvolviam, né? Isso aconteceu conosco no Carnaval. Quando nós vimos o edital do Ponto de Cultura, que dizia assim: olha, vocês vão pegar o que vocês já fazem, organizar um plano de trabalho e tal, fazer. A gente falou: gente, isso aí isso a gente já é isso, nós já somos isso. Na verdade, nós já somos um ponto de cultura, como você falou, sem ser, nós nos reconhecemos como aquilo ali. E fizemos, participamos, e a característica da abrangência, da diversidade do que significava essa rede, foi sentida desde o início. Porque eu falei, porque o ponto de cultura, ele tem desde comunidades indígenas, comunidades, povos de terreiro, matriz africana, comunidades religiosas, matriz africana. Você tem grupos culturais jovens da periferia, você tem culturas tradicionais. Então, se você pegar... e também você tem coletivos que trabalham na interseção entre arte e política, arte e comunidade e tal. Quer dizer, você tem esse escopo muito amplo, né? E essa diversidade dá um sentido muito interessante para a rede também, porque você vai ao encontro de culturas, você não está no encontro só de artistas, embora existam artistas. Você também não está no encontro só de povos tradicionais, embora estamos povos tradicionais, estamos ciganos, estamos quilombolas, estamos indígenas, tudo aqui. Agora, o interessante é colocar essa turma toda junto, né? E está construindo uma política, uma rede. Então, isso foi um pouco a força dessa política no Brasil, né? A diversidade e a abrangência, no primeiro momento. No segundo momento, a escala, porque você conseguiu ao longo, até 2010, que foi o período de maior, vamos dizer assim, avanço, né, do programa, você conseguiu envolver mais de 4.000 organizações culturais no país, né, com essas características de ampla diversidade, né, e anualmente ou bianualmente realizando encontros como a Festa do Avante, se reunindo toda aquela turma para celebrar, para
debates, para shows, para oficinas, etc. Você vai fazendo aquela, né? E aí, quando os países latino-americanos mais próximos, né, principalmente organizações culturais, não os governos, as organizações, né, começaram a ter contato com estas organizações do Brasil e a participar desses encontros, eles também olharam para aquilo e falaram, mas isso aqui nós também já fazemos, né? Nós temos isso no nosso país. Se o Estado minimamente apoiar e criar condições, nós temos condição de desenvolver a política pública desta natureza, né? Então foi muito um processo de empatia e de reconhecimento por parte das próprias organizações que também participaram e começaram a perceber esse movimento. Então, a partir de 2009, 2009 especialmente acontece no Congresso Ibero-Americano de Cultura no Brasil, em São Paulo, cujo tema foi arte e transformação social. E aí esse tema é colocado de maneira muito forte, mas aí a fala das organizações foi no sentido de dizer, olha, estamos falando sim de arte, mas estamos falando de cultura no sentido mais amplo, cultura comunitária e tal. E aí já o Congresso Ibero-Americano seguinte, que foi o Mar del Plata, foi justamente sobre cultura, política, poder, aí já enquadrando a discussão numa discussão mais ampla do conceito de cultura, mas também no sentido mais de intervenção e incidência nas políticas públicas e no conjunto das questões sociais. E a partir daí começa-se a gestar o que hoje é esse programa de cooperação internacional chamado Hipercultura Viva, que assim como o Merecendo, é o mais recente dos programas Iber, né? Mas ele em pouco tempo já conseguiu uma adesão grande de países, mas que também o fundo, nós fomos lá no Brasil, quando estivemos no Ministério da Cultura, na presidência do programa, conseguimos ampliar bastante. Inclusive hoje temos, em parceria com a Flaxo, né, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais na Argentina, um programa de pós-graduação à distância, um programa de cultura de políticas públicas de base comunitária, né? E tivemos aqui a convidada agora recente, a professora Boaventura, que esteve lá no nosso teatro em Niterói para ministrar a classe de Epistemologia do Sul, né, que é um tema que ele trata aqui para nós, é muito importante nessa visão, porque aí estamos a falar também de uma outra visão, que isso é particularmente interessante tratar aqui na Europa, que é uma outra visão civilizatória. Né? É um outro paradigma civilizatório. Nós estamos falando estamos falando do pós-colonialismo. O pós-colonialismo é um tema europeu. Nós estamos falando da descolonização. Nós estamos falando de outro lugar. Nós estamos falando de um lugar, por exemplo, na Bolívia, aonde o primeiro congresso aconteceu, o tema da cultura, descolonização e bem viver, a ideia do bem viver. A ideia, né, que é uma outra visão de desenvolvimento. Né? Entender que tudo isso que a civilização ocidental nos negou até agora é legal, tá bom, bacana, isso aqui só está destruindo a humanidade. Né? Então, vamos tentar trabalhar dentro de uma outra perspectiva. Então, isso aqui também não é só uma política pública para dar um apoiozinho para a cultura, para desenvolver o nosso trabalho. Temos que continuar fazendo, só que isso aqui é uma visão contra-hegemônica, uma visão de transformar o mundo, mas só que não mais na perspectiva, vamos dizer assim, da revolução, socialista, etc. Mas uma perspectiva de um novo paradigma civilizatório para a humanidade. Porque este modelo de desenvolvimento ele leva à destruição da humanidade. Então, se não houver uma relação harmônica com o meio ambiente, com a natureza, com as diferentes realidades, com a tolerância, né? Isso que o mundo caminha aqui com o avanço do fascismo, né? Tolerância. Então, nós estamos aqui a lidar, primeiro, nós achamos, né, na nossa visão também um pouco, até porque nós somos otimistas e incentivadores, estamos dentro do negócio. Nós achamos que estamos levando uma nova concepção para a esquerda latino-americana, primeira coisa. Que isso aqui é o espaço, que a cultura é o espaço central para se reinventar a esquerda na América Latina. Bom, e por extensão em outros lugares também, se vocês acharem que a cultura tem que estar no centro da transformação da política. Que a política não se transformará sozinha, sem a compreensão da cultura desta centralidade. Né? E isso é a cultura no sentido amplo, vamos falar de direitos humanos, diversidade, mas a cultura como centro. A cultura no centro, não a economia, a cultura no centro. Né? E um novo modelo de civilização, porque também não dá para a gente entender que é preciso perceber que outras narrativas civilizatórias existiram ao longo da história da humanidade e que nós, ocidentais, trabalhamos muito na destruição delas. Né? E agora elas podem nos ajudar a evitar a nossa destruição. Né? Então, esse também é um pouco a perspectiva mais, vamos dizer, conceitual e filosófica que inspira essa ideia da cultura viva comunitária. Agora, isso não é tudo, existem estratégias. Por exemplo, eu vi aqui em Portugal, o pessoal com quem
cultura. Essas também são bandeiras que esse movimento incorporou, tanto no Brasil quanto nos outros países também. Até a Argentina formulava assim, é 1% para a cultura e 0,1% para a cultura comunitária. Porque se nós tivermos 10% do 1%, já é muita coisa. Imagina o orçamento público, né, no total do país. Pega o total do país e fala, não, a gente não quer tudo, a gente quer 0,1%. Mas faz a conta, se esse 0,1 vier, é bastante coisa, mesmo que mas é pouco, mas é um começo, né, para você ir avançando. Então, essa foi uma estratégia que eles fizeram lá que obtiveram resultado. Hoje o programa de pontos de cultura continua na Argentina mesmo no governo Macri, né, conseguiu se ampliar de uma certa forma. Né? Nós conseguimos no Brasil, embora hoje a gente está vivendo um período extremamente complexo, difícil, nós conseguimos no Brasil garantir o programa como política de Estado, porque hoje nós aprovamos a Lei Nacional de Cultura Viva. Tem uma lei aprovada que define que o Ministério da Cultura é obrigado a reconhecer e apoiar os pontos de cultura. Essa lei tem agora estados e cidades, né? A Organização Federativa do país, que tem também aprovado as suas legislações em nível local. Isso tem feito com que isso ganhe também uma dimensão maior no país. Na nossa cidade, onde eu trabalho em Niterói, aprovamos uma lei municipal, temos uma rede local, com apoio do município. Né? Então, acho que a gente vive hoje, ainda que nesse contexto de crise do país, especificamente no caso do Brasil, a resiliência dessa política. Quer dizer, ela não acabou e eles não conseguirão acabar, porque de fato já há uma apropriação por parte da própria sociedade. Esses conceitos hoje de ponto de cultura viva são conceitos razoavelmente já introjetados e elaborados pelas organizações, pela sociedade, pelos agentes culturais e tudo, né? E acho que para iniciar essas questões, eu acho que já suscitam talvez. Eu acho que se me permites fazer aqui um ponto de comparação desta situação do 1% para a cultura, a questão em Portugal é como é que, novamente falando da política pública cultural, os formulários e os programas são iguais para todos, ou seja, não distinguem modos de produção diferenciados e muito menos o modo de produção comunitária. Ou seja, isso é uma coisa que nem sequer, apesar de se discutir, de se falar, mas que não entra na concepção do institucional do Ministério da Cultura, que obviamente dá uns passos atrás as culturas. Eu acho que as políticas devem obrigar as sociedades a rasgar. Neste caso é o contrário. Neste caso específico é exatamente o contrário. Porque é sentir o impulso do que está a acontecer na sociedade. E eu vou dar, obviamente, o exemplo da PEL, que é um coletivo que eu conheço profundamente, do qual fui fundador, que tem, por exemplo, um festival, nós temos discutido isso muito porque é um modelo de festival absolutamente diferente de qualquer festival mais tradicional. O funcionamento da PEL, então, nem se fala, né? Portanto, fazer uma candidatura para a criação monetária dentro do modelo do formulário da DG Artes para uma companhia, como é, por exemplo, o Bando ou a Cornucópia, que agora já não é, ou outra companhia, é absolutamente esquizofrénico. Porque aquele formulário pede um modo de produção, neste caso teatral, que é até, em muitos aspectos, absolutamente contraditório. E ainda bem, porque isso tem a ver com a diversidade de modos de produção cultural, não é? E eu acho que isso é uma coisa que ainda nos falta resolver, é uma coisa muito uniformizada. E o que me parece muito inspirador nos pontos de cultura e nesta política é que ele respeita profundamente as especificidades de cada local, da forma como essa produção cultural acontece. E parece-me que em Portugal, até pela sua escala, seria bem mais simplificado pensar numa coisa desta natureza. Havia aí uma ideia de uma política chamada Cultura para Todos, os dinheiros que vinham aí da União Europeia, que não eram os dinheirinhos, eram os dinheirões, que eu atrevi-me a dizer que provavelmente era das últimas hipóteses de efetivamente concretizar as ideias de utilização e de acesso à cultura para todos que o 25 de Abril defendia, mas de repente o programa desapareceu, os dinheiros foram remetidos para os setores de investimento e pronto, e ficamos
respeita, acima de tudo, a forma das pessoas quererem fazer as coisas. Né? E o querer é uma palavra fundamental. Eu acho que o conceito de heterogéneo simplesmente não existe para a DGA. Eu peço desculpa, porque é homogéneo. A política da DGA se aponta num determinado sentido e toda a gente tem que seguir atrás daquele sentido, mais ou menos. Há pouca amplitude para se poder. O Brasil, nesse aspecto, ele estava a falar da questão dos quilombolas, das culturas indígenas, etc. Tem uma variedade cultural muito superior à nossa, positivo por um lado, por outro lado, tem outras questões derivadas disso, mas nós somos muito mais pequenos, mas depois somos muito restritos nas nossas políticas e isso é muito complicado, porque se quer fazer uma política comunitária, uma coisa que vem de baixo para cima em termos culturais, não temos, ou são as câmaras geralmente não têm capacidade ou conhecimento ou vontade de fazer isso, ou têm em algumas situações, ou em termos de DG Artes e Ministério da Cultura, depois a política é muito rígida. Mas é uma opinião pessoal. E há outra questão também complicada, que é um olhar quase condescendente sobre os projetos que saem ao lado e que têm objetivos sociais além dos objetivos artísticos. Não é? Por um lado, a DG Artes exige que nos critérios constem lá preocupações sociais, mas se repararmos, só um projetos mais controlados não são esses. Nunca são esses. Portanto, há um contrassenso. E é que se no primeiro a arte tivesse que ser justificada por alguma ação, não é? Que não devia ser, não é? Senão não estaríamos a falar em arte, mas por outro lado acabamos sempre por ser penalizados, porque nunca acho que se tem essa noção, com certeza, com a pele. Nunca são os mais pontuados. Dentro dessas coisas que falo até agora, primeiro é o seguinte, um exemplo, você até falou, nós fizemos um edital, uma convocatória. Uma coisa muito específica, exatamente. Exato. Na parte do fez usar como quilombo, sequer. Nós fizemos vou até explicar, nós fizemos um edital específico para pontos de cultura indígena. Nós entendemos que os pontos de cultura indígena, por exemplo, os povos indígenas, não poderiam estar no mesmo tipo de fundo de financiamento dos outros. Então nós entendemos a partir de um certo momento que deveria ser criado um específico nesse recorte. Nos quilombolas também. E tanto os indígenas quanto os quilombolas, o que nós fazíamos? O projeto deles poderia ser enviado oralmente, não precisava ser escrito. Né? Ele podia ser enviado oralmente, ou por áudio, ou por vídeo. Não, mas basta você ter um critério. Não tem luz elétrica na maior parte das vezes. Como é que eles vão estar a escrever? Mas, por exemplo, as culturas indígenas, para que a gente não também nunca paternalize a visão que a gente tem sobre eles, por exemplo, as culturas indígenas são muito melhores do que nós no audiovisual, por exemplo. Existe muito projeto vídeo nas aldeias, cinema nas aldeias no Brasil. Agora mesmo estamos a por exemplo, ano que vem aqui uma mostra de cinema indígena para a Universidade Nova de Lisboa, no Tratado Soares, na quinta Tratado Soares. Porque temos que fazer uma extensão aqui no Porto. Perfeitamente. Não, por isso, não falando o seguinte, generalização. Mas veja o que eu estou dizendo, porque é o seguinte, a escrita para eles não é algo fácil ou algo que eles gostam, mas eles gostam muito do audiovisual. Todas as experiências que foram feitas de levar equipamento, de começar a fazer trabalho de registro, de filmagem, foi muito apropriada, inclusive pelas crianças, principalmente pelas crianças. Né? Então, a gente trabalhava com eles de fazer o projeto oral, em vídeo, uma experiência que deu excelente resultado. E não só do ponto de vista dele apresentar a proposta, mas como que ele recebe o dinheiro. Você tem que criar um mecanismo mais simplificado para ele receber o dinheiro. Então, uma pessoa física, uma pessoa poderia receber por uma comunidade, desde que ela tivesse a anuência daquela comunidade, o apoio, o reconhecimento daquela comunidade, para que ela fosse a pessoa que recebesse, né, o recurso. E a outra coisa que você falou é em relação à questão do reconhecimento, porque não adianta você inventar, eu vou fazer um projeto de ponto de cultura, então eu vou inventar aqui um trabalho comunitário aqui da minha organização, do meu negócio, para poder justificar aquele negócio. Isso não é lógico, o ponto de cultura não pode ser assim, porque
Então essa é uma diferença básica. Então, ao orientar essa diferença básica, ela deve orientar, inclusive, neste caso da cultura comunitária, as plataformas públicas de apoio. Quer dizer, não adianta o cara chegar, olha, cara, eu nunca fiz nada nessa área, mas eu vou agora fazer, porque não adianta, não é o caso. Ele pode ser um excelente artista de teatro, de cinema, fazer um festival, mas não adianta ele querer inventar uma coisa que ele não faz e ter que fazer isso para justificar um investimento público, entendeu? É diferente a lógica, né? E desse investimento público lá no Brasil, visitei algum, acho que é assim que se chama, não tenho certeza, uns teatros que se chamam Celos. Em São Paulo. Em São Paulo. No Rio são as arenas culturais. É mais ou menos que é nas favelas. Visitei pelo menos 3. Não tem integrado a parte escolar com a cultural. Exatamente, é isso. E é essa questão. Isso foi construído, penso eu, nos últimos 15 anos, não é? Sim, mais sim. ou menos Foi é São assim, Paulo. coisa a crescer. Foi só em São Paulo. E não tem nada a ver com essa questão dos pontos de cultura. Tem e não tem. Na verdade, assim, porque o CEL foi uma experiência da Prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo. Direcionado para a comunidade. Direcionado para a comunidade, mas ele veio da educação. As pessoas chamam a atenção. Ela não foi uma política pública de cultura. O CEL era baseado em como transformar as escolas em um outro ambiente de convivência, que as pessoas se sentissem motivadas a participar da escola. Então, foi digamos assim. São teatros equipados iguais ao Sim. Exatamente. Mas a lógica. Depois não tem conteúdos, é aí que eu queria chegar. É que não tem conteúdos, não tem programação curricular. Porque são uma série deles e quantos milhares e milhares de se investiram ali para estar pelos. Que é do governo PT, e entretanto entrou um PSDB na. E desde foi construir um pouco o que aconteceu, ou seja, esses céus todos foram descontinuados por causa disso. E por isso é que hoje em dia a programação deles também não é assim tão forte. Mas ao mesmo tempo também teve um problema de origem, na minha opinião, um problema de origem na própria política, que é o seguinte: era uma política cultural construída pelo Estado, sem protagonismo das organizações das comunidades. Pois, era aí que eu essa era o problema de origem. Como é que para a ideia original que falaste tem infraestrutura? Exato, a ideia da infraestrutura sem o povo dentro. Nós novamente podemos fazer aqui um bocadinho ao ponto com a rede dos nossos teatros municipais, que também tem um país com equipamentos extremamente interessantes e qualquer cidadezinha e vilazinha em Portugal tem um bom equipamento. Só que a questão é que depois não há dinheiro para fazer não há dinheiro para ter equipas. Portanto, começou-se por a questão da infraestrutura e que depois não tem os 5 mil reais para pagar nem a segurança, quanto mais a uma programação regular com tudo o que isso implica, porque nós estamos muito em serviços de equipamentos. O problema é que os equipamentos estão às moscas e não têm dinâmicas geradas, mas também não abrem as portas, exatamente por ser uma gestão mais institucional. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado com estas críticas à gestão pública, porque apesar de tudo prefiro saber minimamente com a privada, embora acho que estamos todos à procura de uma coisa que nós temos conversado muito sobre isso, uma coisa que é comum, que é o comunitário, que não é uma forma tão institucional, que já não chega. Mas também não é o mercado. Mas também não é o mercado, exatamente. Acho que esta conversa tem tudo que ver com isso. Efetivamente os equipamentos estão vazios. Estão a passar os anos, não é? Não há essa. E as câmaras também não têm gente com capacidade para fazer a programação, não é? Portanto, têm umas festas de vez em quando. Por exemplo, eu estou-me a lembrar, em Silves, houve uma altura que eu estava a tentar fazer uma articulação com uma câmara lá e a câmara, a pessoa que estava à frente da cultura da câmara tinha sido educadora de infância. Portanto, eu falava de marionetas e ela falava de fantoches, que é uma linguagem um bocadinho diferente. Portanto, há algum problema de comunicação ali. E depois eles, em termos de programação, eles não têm pessoas com capacidade de fazer uma programação de teatro. Mas aí isso é outra discussão, porque eu acho que na verdade as autarquias não devem fazer programação. As autarquias devem gerir equipamentos, que é completamente diferente. Acho até contraproducente que a programação seja feita. Era aquilo que estávamos a falar no almoço. Mas tem equipamentos sem programadores. Tem. Mas tem que pensar numa política para que eles tenham, não é só programadores. É programadores, equipas e população e artistas que possam fazer o trabalho.
nem deixam as Mas a questão é associações. agora é que tu cais no tudo certo. Exatamente, nem deixam as Porque os associações. agentes culturais estão lá no território. Então, mas eles não deixam os agentes locais porque Essa é que é a grande questão. os espaços também, porque mantêm as câmaras, mantêm a questão para eles. Essa é que é a grande questão. E na verdade nós é que temos que reivindicar espaços que são nossos, de todos nós. Exatamente. Sim, mas é uma realidade um pouco semelhante, não é? O que está a acontecer lá no Brasil. Desculpa, tudo bem? Opa, Você trabalha com a minha Haddad? trabalhei. É outro Haddad, não? Eu gosto muito do Amir. Eu gosto dos dois, mas também gosto. Eu gosto mais até do Amir Haddad do que do. É mais do amigo. O que eu vejo assim, eu já estou aqui há quase 7, 8 anos. 7 anos. 5, foi. E trabalhar com minha formação original eu vim do teatro. E o que eu percebi, e na época que eu estava lá no teatro, não havia acontecia de uma maneira muito informal. Você sabe, sabe do Rio. Essa autogerência, essa autonomia das companhias e dos grupos, de uma maneira bem informal, às vezes ligada às escolas, né? Tinha até um núcleo do Haddad na Cal, tinha o pessoal da Casa de Sala Maitada para fazer parte, o pessoal do tablado, tinha aquela. E o que eu percebo aqui, que é muito notório, é que no esquema português existe um formalismo que é muito rígido. Tanto que quando eu conversava com o pessoal aqui, até o pessoal lá da companhia da Terezinha, O teatro experimental, sim. não há muito aquela prática que a gente faz, por exemplo, no Brasil, de uma autonomia de autogerência até envolvendo fazer seu próprio time com a companhia. Organizar um núcleo com eu vou gerir bilheteira, eu vou abrir para o público. Aqui não é assim. Tipo, opa, peraí. Tem todo um formalismo que já amarra bastante. Ao mesmo tempo, há uma chancela oficial, estatal, que é muito positiva, que não havia naquela época no Brasil. Eu queria fazer uma pergunta assim, para ti, é o seguinte: como é que ficaram essas políticas que deram força para esses grupos autônomos, que é uma solução muito inteligente, de, por exemplo, núcleos de pontos de cultura que já tinham a sua autogerência, depois das políticas de austeridade do projeto de emenda constitucional? Que a PEC que congelou os gastos na cultura. Como é que ficou isso? Não, praticamente assim, porque essa política da austeridade, né, que nós estamos vivendo, para quem talvez não tenha encontrado a noção, como é que é seu nome? Sama. Do que o Sama está falando, no passado o Brasil aprovou uma emenda constitucional do teto de gastos públicos, que basicamente é o que vocês viveram aqui nas políticas de austeridade, né, anterior agora a esse momento. Que é algo gravíssimo, porque na realidade ela congela os investimentos na 20 anos, por 20 anos, e algo assim que se não for derrubado, porque não tem outra saída, ou aquilo é derrubado, ou você praticamente acabou com a capacidade do investimento público do Estado em políticas sociais. Isso na área da cultura, né? Na área da saúde e da educação é gravíssimo, na área das infraestruturas, quer dizer, você praticamente inviabilizou. Então, se formos pensar em perspectiva a se manter esse estado de coisas, está inviabilizado. Tudo que eu estou falando aqui está inviabilizado. Já está inviabilizado, em parte, o que aconteceu, por exemplo, vocês viram aí essa tragédia do Museu Nacional, né, que é uma tragédia civilizatória para a humanidade, é um assassinato, é um genocídio cultural. Inclusive Portugal deveria, eu acho, depois disso, né, praticamente já tinha que pegar o Brasil de volta, porque tinha que pegar de volta. Eu, se eu fosse Portugal, eu ia pedir de volta. Porque, olha só, inclusive os documentos da independência queimaram lá, então não tem que comprova que então, pegava de volta, porque é uma tragédia comparável ao que a destruição daqueles budas lá pelos talibãs, aqueles budas de Myanmar, foi isso que aconteceu ali. Ali tem coisa de 10 mil, 15 mil anos, aquilo tem coisa de antes da história do homem, tem os dinossauros, o setor de paleontologia, de botânica, quer dizer, é o mundo antes do homem que está sendo destruído ali.
Esse agravamento com essa política de austeridade é inviabilizado. Agora, é o que eu falo, existem, até vou dar um exemplo do ponto de cultura, porque a situação dos grupos do Rio, que você falou, é um capítulo à parte, porque eu acho que é o Rio de Janeiro. São Paulo tem valor, né? E eu estava conversando até com o pessoal aqui, porque eu acho que o setor cultural carioca, do Rio de Janeiro especificamente, ele não trabalhou com essa dimensão nacional das políticas culturais, não trabalhou muito, porque eu acho o Rio de Janeiro extremamente autocentrado, do ponto de vista da sua produção cultural, ele é muito voltado para si, né? Então é difícil ter essa visão mais de país. São Paulo, pela própria natureza, acaba tendo uma visão mais de país e é mais atravessada pelo país mesmo, porque é uma cidade que todos vão para lá de alguma forma, das diferentes regiões e tal. Então tem isso. Mas uma coisa que para mim assim, é muito básica e ajuda a gente a entender isso é que a política dos pontos de cultura ela foi descentralizada para os estados e municípios, as suas unidades federativas do país. Então, hoje mesmo, com esse modelo de austeridade, como os recursos já foram repassados do governo federal para os estados e municípios, mesmo 10 anos depois, por exemplo, 10 anos depois que o recurso foi colocado no estado do Rio, por exemplo, ainda existe lá 7 milhões de reais para os pontos de cultura. Tem esse fôlego todo ainda. Tem ainda esse fôlego, porque quando não gasta, o recurso, mesmo quando está dentro do Estado, ele tem que ser aplicado, né, colocado em contas que geram rendimentos. Então, esse recurso ainda existe. Numa conta grossa que eu fiz outro dia, lembrando dos processos que eu administrava quando estava em Brasília, no Ministério da Cultura, existe na conta dos governos para ainda distribuir para os pontos de cultura mais de 200 milhões de reais espalhados pelo Brasil, literalmente espalhados pelo Brasil. Então, mesmo que acabe, e acabou, nos últimos 2 anos não houve novos investimentos já nessa política, mas com os investimentos que já foram feitos ao longo dos 10, 12 anos, ainda existe uma quantidade de recursos disponível nos estados e municípios. Então, existe uma sobrevida, ainda talvez por 1 ou 2 anos, dessas políticas, claro, com intermitências, com diferenças regionais grandes, mas que, evidentemente, por exemplo, os estados do Nordeste brasileiro, que hoje vamos dizer assim, a nossa Andaluzia, a nossa região mais de esquerda, vamos dizer assim, você considera a Portugal uma região de esquerda, né? Mas a Bahia, o Ceará, que são estados grandes, né? São estados que estão mantendo, o Ceará, se for para a Fortaleza, né? O Ceará aprovou uma lei, uma política estadual de pontos de cultura, é o seguinte, olha, independente se o governo federal não colocasse, nós não colocamos, né? Então foi uma decisão política do Ceará, né? Então você tem também essas diferentes realidades regionais, né? Sim, e as políticas dos municípios também têm algumas especificidades. Algumas fazem muita diferença. Exatamente. Por exemplo, São Paulo tinha aquela lei de fomento vocacional, não era? Vocacional e IPA, que eram programas municipais isso vai, que colocavam 400 e tal artistas na periferia de São Paulo por ano para trabalhar em zonas. São Paulo tem uma pujança nesse aspecto. Aquilo que ele acabou de falar, né? Porque além do próprio motor que é a cidade, São Paulo ninguém imagina, mas existem comunidades indígenas de São Paulo, né? Uma grande, talvez uma comunidade de nordestinos fora do Nordeste em São Paulo. E fora bolivianos peruanos. E essa é uma questão talvez que o Portugal tivesse que tratar, se for pensar uma política de cultura base comunitária, cultura viva, olhar muito forte para a questão da imigração, né? Ele tem um olhar muito importante para isso, tanto evidentemente para países de língua portuguesa na África, mas inclusive para a situação dos imigrantes, porque é possível, com políticas simples, né? Aí, claro, tem que se burocratizar, tem que ter um esforço grande da desformalização, não é não formalizar, porque você tem que ter controle, mas a desburocratização é essencial, porque se você burocratizar muito, você não chega na ponta, você não chega em quem mais precisa, e tem que pensar em quem mais precisa. Tem que pensar em quem às vezes não pode. Como é que vocês fazem com a cultura cigana? Por exemplo, lá nós temos um prêmio de cultura cigana. Mas dá um problema sério, um prêmio cultural. Cultura cigana. Dá 10 mil reais na mão do cigano. É uma briga de família, de faca. Eu já recebi cara aqui na meu gabinete lá no Brasil com faca. Fazer reunião comigo com faca. Aí eu, tá bom. Porque demorou 2 anos para pagar. Demorou, atrasava.
as coisas também não davam certo. Demorou 2 anos, aí o cara ficava lá, você tá com o meu dinheiro aonde? Eu falei, não, eu não dou, aí tal, aí vai explicar. Mas não tem jeito, cultura comunitária é isso também, sabe? Porque a diversidade, né? É complicado também, às vezes não é assim, né? Como é que funcionava a dimensão depois da avaliação desses projetos? Como é que é? Então essa é uma questão ao mesmo tempo bastante complicada e ao mesmo tempo a solução que se construiu, as soluções que se construíram foram interessantes, porque também no Brasil o modelo, especialmente nos pontos de cultura, o modelo de repasse por recurso e de prestação de contas era um modelo muito formalista, muito burocrático e levou, especialmente por esse período de escala grande, quando foram 4 pontos de cultura e tal, depois em 2011, mesmo dentro do governo PT, quando sai o Lula e entra a Dilma, há uma reversão muito grande na prioridade dessa política do Ministério da Cultura. Entra uma ministra Ana de Holanda, que é irmã do Chico Buarque, mas é uma pessoa que não tem uma visão de cultura com essa amplitude, que pensou uma política muito voltada somente para a arte e para os artistas, e houve um processo de criminalização dessas organizações. No sentido de, você não prestou conta, você não apresentou a nota fiscal, não sei o que, daqui o outro, vai para o Ministério Tribunal de Contas, vai para essa... Então houve um processo, e eu também gosto sempre de contar episódios anedóticos para ilustrar. Vou contar um, que é o caso que aconteceu com a rua. Está na rua é um grupo de teatro de rua, né? Então, quando a gente faz espetáculos de rua, a gente tem uma ligação com o Agradável, especialmente com o diretor, mas também muitos do grupo, eu também, com as culturas religiosas africanas, especialmente com o Umbanda, né? Que é uma religião, né? Uma variante do candomblé, tal, muito presente ali no Rio de Janeiro e tal. E você trabalha com as entidades da rua, com os espíritos da rua, né? E quando você faz uma atividade na rua, você tem que fazer render homenagens antes de fazer qualquer trabalho ritual, fazer qualquer coisa teatral, render homenagens rituais a esses chamado povo da rua, que são esses espíritos da rua, né? E o que você oferece a ele? Bebida, cachaça, cigarro, né? Você tem que oferecer isso, colocar isso em algum lugar, expor isso, né, ritualmente na coisa. Só que o nosso administrador lá, por excesso de sinceridade e honestidade até, ele colocou as notas fiscais de bebida, de cigarro, Tanto em cachaça. na prestação de conta do negócio. Aí lá o técnico analisou e falou, não, isso aqui tem que ser multado, então eles mandaram devolver todo o dinheiro, tem que devolver tudo. Porque vocês utilizaram de maneira indevida, não sei o que, daqui ia sonar criminalmente. Mas eu acho que isso para falar da avaliação, Alexandre. Essa é uma questão administrativa, sabemos que tem, acho que era mais de impacto da própria política, não é? Como é que isso se tornou mais consistente em termos. Mas isso é para ver, porque a avaliação é que está, porque o que se exigia inicialmente pelo Estado das organizações, o cara não estava nem querendo entender se você tinha cumprido o objeto, ou quantas pessoas você atingiu, ou qual é o impacto social daquele trabalho. Isso, do ponto de vista dos indicadores, o Estado não tinha indicadores para mensurar isso. Eles ficavam querendo saber se você gastou com a nota fiscal, o que você botou, como é que você fez, coisa e tal. Então não havia nem indicadores públicos, né, mecanismos para você mensurar e avaliar isso. Nós trabalhamos, inclusive, junto com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, você vai trabalhar com o IBGE, você vai trabalhar com organizações de pesquisa de políticas, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada fez um estudo em 2009 que ele falou o seguinte: os pontos de cultura envolvem 8 milhões de pessoas em suas atividades. Né? Mas ele foi mensurando isso através daqueles que trabalham diretamente são remunerados, daqueles que dentro da comunidade são beneficiados por aquelas atividades. Né? Ele foi criando uma série de mecanismos, que aí a geografia, as áreas, né? As ciências que atuam nessa área aí da estatística começam a trabalhar, mas eles tiveram que sentar junto com os gestores da política cultural e falar como criar indicadores para mensurar e para avaliar essa política. Porque você não pode medir os indicadores e os resultados das políticas de cultura, ainda mais da de cultura comunitária, da mesma forma que você mede um outro setor da cultura ou outro setor da economia. Então é um desafio
acontece muitas vezes que nós estamos sendo lidos e eles estão a exigir de nós resultados que não mensuram de fato aquilo que é o impacto daquilo que nós fazemos. Né? Isso também é algo a se levar em conta. Mas há, por exemplo, dentro desse contexto, algum tipo de expectativa de retorno como se fosse um investimento? Ou seja, um grupo de cultura abre um espetáculo, usou esse dinheiro público para fazer uma performance, um desenvolvimento de algum trabalho, houve bilheteria, houve ingresso. Aí nesse caso tem que ser gratuito, né? No caso, se há investimento público. Tem que ser gratuito. Se há investimento público, a ideia é que aquele que é o acesso também seja e tal. O que precisa ver, e aí a legislação que foi criada da Política Nacional de Cultura em torno disso, é que o foco da chamada apresentação de resultados, né, ela seja menos no como você gastou e mais justamente no resultado do objeto. Você cumpriu aquele objeto, quantas pessoas viram, quantas atividades foram feitas, de fato, qual foi a capacidade de envolvimento do voluntário. É por isso que as perguntas têm que ser outras, né? A própria, sei lá, os formulários de aplicação de projetos, né? Eles já têm que ser diferentes a pergunta. Não adianta só perguntar como que você vai desenvolver aquilo. Tem que saber qual é o histórico daquilo. Então, as perguntas, por exemplo, dos formulários... eu acho que a questão ainda é mais anterior, não é? Porque voltamos àquela história da arte pela arte. Claro, agora estou a referir lá para a arte, não é? Mas da cultura se bastar a si própria e tem uma função a si própria, ou está ao serviço de alguma coisa. E a partir do momento, todos os nossos sistemas de avaliação neste momento, o sistema como ele está montado, todos nós temos aqui uma função e valemos alguma coisa. E pede-se exatamente à cultura que resolva problemas que são de justiça, e portanto vai-se lá trabalhar com os reclusos nas prisões e não sei o quê, para resolver os problemas da justiça, e depois a escola também não está a funcionar, mas se o projeto cultural que tu apresentas tiver finalidades educativas, então vamos financiar. As pessoas estão em burnout porque trabalham muito doenças mentais e não sei o que mais, então a cultura também já agora para dar uma perninha e resolver problemas de doença mental. Portanto, está sempre ao serviço e nunca se pensa na cultura como um elemento absolutamente integrador e desenvolvimento de um indivíduo por si mesmo. Que obviamente tem impactos nestas outras áreas que nós dissemos. Claro que sim, que está em diálogo com essas áreas, mas que por si mesmo é um motivo para. Não é preciso estar em contratos. E eu costumo brincar e dizer, mas alguém pede aos juízes para virem resolver problemas da cultura. Alguém pede aos médicos para virem resolver problemas da cultura. Porquê que os artistas e os agentes culturais têm que resolver os problemas de outros setores? Né? Nesta organização de Estado como nós conhecemos, não é? Eu ia dizer à galera, às vezes ainda tenho umas coisas, não é? E a galera alinha nestes discursos para justificar e para ver mais o dinheiro, que depois são discursos manipuladores e muito perigosos, não é? Porque depois, quando isso é cumprido, então pronto, já não vale a pena, então vamos para aqui e direcionamos para aqui. E é uma discussão que tem que ser tida e que tem que ser contemplada nas políticas públicas, porque senão ninguém se entende. Às páginas tantas e aí são efêmeros os projetos. Só faz assim, só tens essa tu e eu, né? Todos vamos fazer isso por uma questão de sobrevivência, porque os senhores pedem, porque vão valorizar aquele projeto, depois o projeto acaba-se, não existe continuidade, não é? Muito raramente existe continuidade, e portanto até isso é mau. Não existe um trabalho sólido. Estamos a mentir, não é? Estamos a enganar. Este 1% da cultura, isto é o quê? É isso. Faço-me entender. Se não está uma política cultural definida, estamos a discutir um orçamento antes de termos uma matriz política definida. Então já é uma coisa viciada, já é uma discussão viciada. Porque assim, este 1% para a cultura, para que é? É para fazer projetos artísticos nas escolas? É que se então vamos discutir o orçamento com o Ministério da Educação também. Então, é tudo encapotável, portanto não é 1% para a cultura, desculpem. Porque não vai ser. O orçamento para a cultura, grande parte é
verdade, ninguém fala sobre isso. É mesmo verdade. Ele competir com isso, é verdade. É que leva como Em conceito da cultura, não é? Também temos de estar mais atentos à programação. Acho que às vezes ficamos aqui agarradinhos aos slogans que eu também pus lá no Facebook, 1%, estamos agarrados aos slogans, mais não 1% e menos que 1%. Mas na verdade falta discutir o essencial, não é? Que é definir qual é a política cultural do país, que eu acho que vocês aqui tiveram, dentro do que é o vosso espectro e o vosso contexto, definiram o que era prioritário, o que não era prioritário. Ainda bem que não avançou aquela coisa das infraestruturas, senão ia acontecer que não era a canhar que fez o prato da vida para efeitos diferentes. Eu acho que a política cultural para a base comunitária, a cultura comunitária, ela não resolve todos os problemas da cultura. Mas ela, primeiro, ela inverte uma prioridade. Eu acho que se a gente dá um peso aqui, nós estamos dizendo o seguinte, tem uma parte aqui que faz parte que sempre ficou fora. Ou quando entrou, ela entra como uma espécie de tributo que se paga para fazer o seu projeto, como uma espécie de contrapartida social que se paga para fazer isso. Então ela sempre fica um pouco marginalizada nas políticas. Então a gente está dando aqui uma centralidade a isso aqui, porque isso aqui é importante. Mas isso aqui não dá conta de tudo. Por exemplo, lá, quando a gente retomou o Ministério agora na gestão do Juca, antes do golpe, nesse ano e meio que tivemos lá, a gente entendeu que era preciso dar um peso para a questão da política para as artes. Porque entendeu-se que no primeiro momento, ao priorizar essa área aqui, para, de certa maneira, reparar uma questão de uma distorção, também se perdeu um pouco o pé de criar uma política para as artes, no sentido assim, mais a Fundação Nacional de Arte do Brasil é altamente centralizada, ela fica no Rio de Janeiro, então ela se concentra, não pensa a dimensão de país e tal, então havia, por exemplo, na área do audiovisual, separou-se o orçamento, porque também tem isso, o audiovisual consumiria, se fosse o Centro da Cultura, o audiovisual consumiria o cinema, a televisão, consumiria grande parte desse orçamento. O que foi feito foi criado o Fundo Setorial do Audiovisual, que hoje é o maior fundo público de investimento, um dos maiores fundos públicos do mundo, que se investe no audiovisual, porque ele se separou. Falou o seguinte, o audiovisual vai pegar lá um monte de percentualzinho de imposto, de tributos, de loterias, etc., e vai criar o maior fundo público do mundo. E pronto, acabou a cooperação. Agora existe uma demanda do cinema independente, do cinema comunitário, do cinema cubismo, de acessar recursos do fundo audiovisual. Pois bem, é importante, mas está separado. Então, o orçamento da cultura está fora dessa conta. Por exemplo, vocês, em termos de definição destas políticas, começaram com esta política e depois, num segundo momento, mais direcionado para as artes. E eu pergunto se os impactos, no alinhamento da pergunta que a Denise tinha colocado, é se este programa não gerou muito mais públicos e públicos diversificados para as artes. Acredito que sim, que faz sentido na medida que... Mas é também o seguinte, quer dizer, é desproporcional. Eu acho que esse programa aqui, não dá para julgar assim, que esse programa, ele descentralizou-se. Na lógica, não só do ponto de vista de entrar nas comunidades. O modelo administrativo dele, a gestão dele se descentralizou, porque você colocou recurso não só nas organizações, mas também nas cidades, nos estados. Você colocou poder também nas outras esferas institucionais. A política das artes no Brasil é basicamente feita através ou do governo central ou de algumas cidades, como Rio, São Paulo, Recife, Salvador, que fazem a política das artes. Então você não tem uma política nacional das artes. Então essa é uma questão. Talvez, se houver uma política nacional das artes, ainda vão poder medir o impacto que ela tem no sentido dessa formação, dessa coisa e tal. Você não tem. Você não tem, por exemplo, um departamento da cultura que é obrigatório o ensino de música nas escolas, por exemplo. Foi aprovado isso. No Brasil é obrigatório o ensino de música nas escolas. Mas você não tem um órgão do governo que veja como que se dá esse desenvolvimento, que acompanhe isso, que dê orientações curriculares e diretrizes para esse ensino de música. Tem escolas de prefeitura, tem escolas estaduais, que são Exato. escolas com qualidades e ensino completamente muito distinto. Então, você teria que ter, na verdade, uma política nacional que orientasse isso. Isso ainda não foi feito no Brasil. Então, você, obviamente, assim, se eu fosse fazer uma opção, se eu fosse lá atrás, com o Gil, etc., talvez faria a mesma opção. Não, é melhor a gente ir por aqui, porque por aqui, primeiro que nós estamos indo para a abrangência, então a gente pega também uma franja da arte,
porque muitos grupos, inclusive Teatro Oficina, Pombas Urbanas, Panarroas, muitos grupos importantes, inclusive na vida cultural do país, na vida artística do país, também tem o seu trabalho comunitário, também se tornaram pontos de cultura. Ao mesmo tempo você consegue abraçar com isso uma amplitude maior de iniciativas e de organizações que se uma política para as artes somente não atingiria. E uma pergunta, onde é que se encaixam a rede dos SESCs, que tem produção própria? Isso não é uma política pública. Eu acho que por acaso os SESCs têm um formato bem mais parecido com o nosso Ministério da Cultura, não é? De alguma forma. Mas se vocês quiserem explicar um bocadinho o formato dos SESCs, porque aquilo é, na verdade, o dinheiro de impostos dos empresários e dos comerciantes, não é? Sim, aquilo é uma associação do comércio, os comerciantes repassam uma porcentagem, vai diretamente ao SESC, mas do comércio. Daí, então... Uma espécie de uma cooperativa? Se quiser. Agora, enfim, pelo que eu sei, é uma enorme briga. O governo já tentou muitas vezes abocanhar essa porcentagem. O Estado conseguiu usar, ou seja, está a 50% do orçamento. Pois, eu sei que o SESC tem contínuas lutas com relação a isso. Mas aí o dinheiro que alimenta o SESC é um dinheiro privado, do comércio, é isso. Mas é uma experiência interessantíssima. Porque eles têm uma política cultural, não é? Uma qualidade, que é um edifício que é construído, aquela associação do desporto para a cultura, eu acho genial. Agora, é uma coisa que provavelmente só é possível por causa da escala. Nós não temos escala para um banco Mas nessa existe empresa. uma diferença também, seja São Paulo com seja essa experiência da SESC de São Paulo, o resto do país não tem. Até as finalidades que o SESC é bom, mas assim, essa excelência que vocês estão Sim, a excelência de São Paulo, Estado de São Paulo e principalmente a cidade de São Paulo, com a gestão de Danilo Miranda, que tem uma filosofia de gestão. Nota-se que há uma política cultural ali, uma questão pensada nos objetos, na programação, nas publicações, A maneira de pensar a maneira de pensar. Foram feitas muitas parcerias com o SESC nessa história dos pontos de cultura também. A primeira foi o primeiro encontro nacional dos pontos de cultura, em 2006. Ele acontece na Fundação Bienal de São Paulo e também no SESC Vila Mariana, que os organismos naquele momento foi uma figura-chave, esse foi ao longo de muitos outros episódios. Isso foi o primeiro. E o último grande evento que a gente fez também, que foi o Encontro Brasil Indígena, que foi em 2016, na véspera do golpe, nós fizemos também no SESC. Então a gente conseguiu juntar o recurso público com o apoio do SESC e tal. Tem uma questão ali mais em torno agora, inclusive com a própria essa coisa, tanto do teto de gás quanto da reforma trabalhista, porque agora foi aprovada a reforma trabalhista. Lá. O que acontece? Existe a invenção do SESC, dos serviços sociais, tem a ver com o imposto sindical, com o imposto patronal. Né? Quer dizer, então, tanto os sindicatos dos trabalhadores tinham que pagar o imposto sindical obrigatório, quanto também os sindicatos dos patrões, vamos dizer assim, que é o caso do SESC. Então, os sindicatos dos patrões criaram os serviços sociais. Isso é uma coisa que vem ali dos anos 50, vem ali do Getúlio Vargas, daquele processo ali. Só que agora o que aconteceu? Foi tirado o imposto sindical dos sindicatos dos trabalhadores, obrigatório, acabou. Então, o que gera uma... Mas os patrões não. Está lá, quer dizer. Então, é uma questão delicada a gente mexer. Ao mesmo tempo, é uma crítica que eu, como pessoa de esquerda, faço ao movimento dos trabalhadores do Brasil, a própria CUT, Central dos Trabalhadores. Por que essas organizações não criaram também as suas estruturas culturais? Porque tiveram aí seus 50 anos para fazer isso. Poderiam ter feito, poderiam ter, claro, mas pelo menos 30 anos aí, você perdeu-se tempo, vamos dizer assim, no sentido de que as organizações dos trabalhadores poderiam também ter criado as suas estruturas, espelhando, por exemplo, o SESC, os sindicatos metalúrgicos do ABC lá, enfim, os sindicatos bancários, são categorias fortes, que poderiam ter criado. Eu não sei como é que é isso aqui, até uma pergunta que eu faço. Existe movimento de trabalhadores aqui com os sindicatos que são vários grupos de teatro, de música. Mas são mais nas coletividades. Tem uma diferença trabalhista em Portugal que é essencial com relação ao Brasil, que não é
Portugal não é obrigado a estar afiliado ao sindicato, mas no Brasil é. Isso faz uma diferença Não é obrigado a ser afiliado, mas é obrigado a pagar o imposto. Agora não é mais. mas de alguma maneira você está ligado Tá ligado, ao sindicato. está um dia que você trabalha por ano no Sim, sindicato. exatamente. Mas de alguma maneira você tem um sindicato. No Brasil, eu era, até quando eu era registrado no Brasil, e o sindicato, trabalhava em museus, mas o meu sindicato era o sindicato de assistentes de ensino, auxiliares de ensino. Eu sou naturalmente, eu tenho carteira de trabalho em alguns sindicatos e em Portugal não. Então isso faz uma diferença imensa, para bem e para mal. Porque a associação é mais voluntária, vamos dizer, o cara vai lá e militantemente. Hoje em dia quase ninguém desconta para sindicatos. Porque o sindicato também tem uma importância muito grande da representação de reivindicações do trabalhador. E aqui em Portugal essa dinâmica é um pouco diferente. Sim, não é? Porque é isso, porque o sindicato, quando tinha esse imposto sindical obrigatório, foram criadas grandes estruturas sindicais no Brasil, inclusive para os trabalhadores. Né? Quer dizer, desculpe, eu queria conduzir um erro. Existe sindicato em Portugal, mas não da mesma maneira que ele atua no. E eles não têm talvez grandes estruturas como os sindicatos brasileiros têm. Sim, e o sindicato ele não tem o poder. Não tem a ação que o Brasil tem. Exatamente. Culturalmente também o povo português é um pouco diferente do povo brasileiro. Eu estive no Brasil o ano passado, tive 6 meses em Belo Horizonte, este ano tive 1 mês e meio até agora, e o povo brasileiro, por exemplo, em Belo Horizonte as pessoas são muito mais dinâmicas, as prostitutas lutam pelos seus direitos, há uma marca chamada DASPU, não é? Sim. Portanto, isto cá é impensável. Então são mentalidades muito diferentes. É uma marca de pouca. Não, estava a imaginar isso. Já agora, sobre a questão sindical, temos que considerar algumas concessões. Há sindicatos grandes, eu estou a lembrar dos bancados, no qual eu pertenci durante muito tempo, tinham uma atividade cultural razoável. Eu comecei a fazer teatro dos sindicatos bancários. Mas a concepção dominante nos sindicatos é que é o Estado, não é como eu disse, não somos nós. E, portanto, são duas concepções que se encontram no movimento sindical. Porque também faltou entender, eu acho que isso faltou no caso do movimento sindical brasileiro, faltou entender que produzir cultura é também produzir contra a hegemonia. Quer dizer, se você está numa perspectiva sindical, que é uma perspectiva transformadora, né? Você entender que gerar a sua atividade cultural não é só você ter uma despesa em manter ali um trabalho artístico ou um espaço cultural funcionando, né? É você ter a dimensão que ao fazer o Brasil você está, de certa maneira, estabelecendo também, se posicionando, participando da disputa simbólica, da disputa de ideias da sociedade. Né? Então, eu acho que esse link, eu acho que falta aí, mesmo medida, ao nosso movimento social, movimento popular, de uma forma geral. Acho que no Brasil, por exemplo, o MST, que é o Movimento Sem Terra, né? Ele, desde o início, teve um trabalho cultural e tem um trabalho cultural muito forte, né? Tanto é que logo no início dos pontos de cultura foram uma das primeiras redes temáticas da Rede Cultural da Terra, que até hoje pensaram-se enquanto rede de organizações que trabalham na área da cultura. E agora o MTST, que é o Sem Teto, que é o Guilherme Boulos, né? Ele também vem com uma visão onde a questão da cultura, tanto que você vê a candidata dele, a vice, não é meu candidato, mas eu acho uma candidatura importante no Brasil hoje, que a vice-presidente é uma indígena, né, a Sônia Guajajara, e ele traz essa dimensão cultural com uma centralidade também dentro do próprio movimento do Sem Teto e também dentro da sua plataforma, né? Começar a entender que nessa... No Rio também há alguns candidatos do PSOL, que é o lema que eu acho que é interessante, é a cultura como infraestrutura, né? Para assumir que a cultura é uma coisa que é absolutamente básica, é uma plataforma básica. Exatamente. E ela até tem colocado muita questão do quanto é que, já quer discutir economia, então vamos perceber quanto é que o Carnaval do Rio de Janeiro gera em termos de PIB do Estado do Rio de Janeiro. Sim. E quanto é que as escolas de samba que estão a trabalhar um ano inteiro para aquilo, e aliás, eu devo dizer que uma escola de samba, daquilo que eu tenho conhecido, é um caso de estudo
de produção artística e no esquema comunitário. É inacreditável o que acontece durante o ano inteiro em torno de uma escola de samba, não é? Depois tu vais ver o que é que aquela gente recebe. Ou seja, quem gera o carnaval, os agentes que fazem o carnaval, são os que ganham menos com aquilo. Ou seja, a hotelaria, os restaurantes, as agências de viagens, tudo fatura loucamente, não é? E os agentes culturais, que são a base daquela festa acontecer, nem sequer têm um enquadramento, muitas vezes, para essa continuidade de trabalho ao longo do ano. E voltamos à questão, que é cultura popular é cultura. Exato. Ok? Mas cultura de elites é arte. Então, esse é o centro da questão. Mas aí eu acho que é uma questão que os centros de cultura fizeram, de mudar um pouco a filosofia, de desmistificar um pouco a separação, que no Brasil é muito significativa, mas eu acho que em Portugal também. De desmistificar a suposta separação entre cultura popular e cultura política. Então, os centros de cultura também foram muito importantes para eles. Os pontos de cultura. Que o camarada estava... De quebrar um pouco essa separação. Essa barreira ridícula. Essa pseudo-separação. Exatamente. Na verdade, é uma guerra de narrativa, né? Sim. Cada um tentando impor sua narrativa. E eu cheguei, já tinha começado, a parte que eu acho que é importante quando você dá essa autonomia, esse poder para os pontos de cultura e como eles se organizam, é exatamente tirar o foco da hegemonia de discurso que até então sempre foi muito eurocêntrico, né? E eu acho que está mais que na hora o que para nós no Brasil é a questão da descolonização, porque isso acho que é um ponto, é um tema fraturante e que isso vai ligar com outros pontos de natureza até que extrapolam a questão cultural, vão esbarrar também na hegemonia econômica. Porque eu não entrei num outro ponto aqui que eu queria saber da tua parte, até qual o tipo de obstáculo que essa política enfrenta quando você tem uma empresa de perfil hegemônico de narrativa nacional como a Rede Globo, por exemplo. Até onde isso é potencializador e até onde isso é exatamente o fim da linha. Tipo, até aqui, ó. São limites, né? Acho que uma questão importante, primeiro assim, quer dizer, eu acho que nessa questão da cultura e arte, quer dizer, qual é, do ponto de vista das políticas culturais, eu acho que conceitualmente você tem um lugar da arte, você tem um lugar da cultura, você tem a cultura como a arte como uma dimensão da cultura, mas você tem a especificidade da questão da arte que tem que ser tratada na sua especificidade, inclusive em como o Estado se relaciona com ela. Mas qual é a questão? Que nunca é uma boa relação. Exatamente. Diga-se de passagem. Que não necessariamente. É natural que não seja. Exatamente. A tensão sempre vai fazer parte. Você vai resolver a tensão. Você vai administrar aquela tensão e vai disputar. Né? É um espaço bem disputa. Sempre será um espaço bem disputa. Mas o problema é que o artista, no caso do Brasil, do Rio de Janeiro, que é a realidade que eu conheço mais diretamente, ele sempre lidou com as políticas públicas de maneira um pouco corporativa, né? No sentido de dizer que então o sindicato, os artistas do teatro, ele vai ali exigir as suas questões específicas da sua categoria. Então ele quer intermitência, financiamento, fomento permanente, etc. Só que é uma visão corporativa. A relação com o Estado, ela fica nesse caso. Não, resolvi a minha pauta de reivindicações aqui, entreguei minha pauta de reivindicações. Você me atendeu, então está bem, estou. Isso aqui colocou o campo da cultura na luta política mais geral. Isso aqui colocou o campo da cultura entendendo que a sua disputa é uma disputa mais ampla, uma disputa maior, para uma visão de sociedade, como modelo de... E aí você chega na questão das comunicações, quer dizer, que aí você chega na questão da Rede Globo. Acho que nós no Brasil cometemos um erro grave, estamos pagando por ele, de não ter enfrentado uma reforma dos meios de comunicação durante os governos Lula e Dilma, quando tínhamos força política para tal. Né? Tínhamos força no governo, tínhamos força na sociedade. Né? Estávamos com uma base social mobilizada para transformações que não vieram, inclusive, que todo mundo, e agora? Vamos lá e tal, e não fomos.
tivéssemos ido, não teríamos sofrido, porque agora, por exemplo, quer dizer, o que está acontecendo no Brasil, que é uma luta de sangue, né, que já chegou a esse ponto, as pessoas estão sendo já mortas, assassinadas, né, como a Marielle e tal. Então, porque é o seguinte, porque não se enfrentou isso, porque a Globo está numa luta de morte. Se a Globo perde essa eleição, e aí já estamos tratando eles como um partido, porque é verdade que eles são um partido, né? Se eles perdem essa eleição, acabou para eles. Então, os monarcas só que a luta presente é vida ou morte. Porque eles sabem que se ganha lá o Haddad, agora a Manuela, se ganha o PT, se ganha a Chile, eles vão falir. Não é porque o governo, é porque os próprios anunciantes, a própria sociedade, eles vão perder a credibilidade que eles passaram os últimos 2 anos dizendo que isso é um absurdo, que não existe lá. E se apesar disso, esse campo vence, e eles não conseguem derrotá-lo, eles a vida deles vai ficar muito difícil, porque independente do que o governo faça, a própria sociedade, o próprio mercado vai olhar para ele e falar assim, não, desculpa, vocês não podem mais representar a nossa marca, porque vocês perderam credibilidade, né? Então, eu acho que estamos diante disso, mas isso foi um atraso de décadas no desenvolvimento cultural, espiritual, humano do povo brasileiro. Em que pese eu acho que até a dramaturgia brasileira, que a coisa tem várias coisas muito interessantes, inclusive na história da própria arte brasileira, quer dizer, os comunistas, quando houve a ditadura militar, a Rede Globo acolhe os dramaturgos, né, do teatro brasileiro dos anos 60, quando Valdo Viana Filho, Dias Gomes, a Janete Guerreiro e tal, que é que cria, inclusive, esse modelo da telenovela brasileira, que na sua origem é um modelo muito bacana, de dramaturgia, de conteúdo nacional, né? Depois vai virando outra coisa. Exato, as adaptações, as obras e tal, né? Então vai se criando. Eu gosto de assistir uma vez, eu acho que é bacana, mas eu acho que foi se criando uma estrutura, especialmente o controle realmente da informação e da manipulação das coisas, que chegou num nível hoje absolutamente grave, né? Eu vejo televisão aqui, porque a gente sempre valoriza mais as coisas que a gente vê de fora, né? Então, mas a televisão aqui é um barato, o jornal aqui é um barato, porque você vê... Os vossos pivôs de telejornal são de atirar para o chão, eles fazem comentários sobre as notícias. É uma coisa aproximante. Eu é impossível isso ter acontecido. Caramba, só tens de dar notícia, não tens de comentar. Popstar. É uma loucura. Eu não falo nem o que eu tenho opinião, é só dar opinião. Já vais ver a notícia totalmente contaminada. Isso é uma coisa muito chocante para nós, eu acho. É uma coisa... Porque os nossos pivôs telejornal são sérios. Isso não sei, mas procuram ser neutros, não é? Mas comparado, claramente não. Por isso é que eu disse que se calhar não são sérios. Não, são sérios. Depois do telejornal eu fiquei doente. Depois temos os estilos, os ditos. Muito bem. Vamos fechar a pausa para a vida. Continuamos a começar por aí. Muito obrigado. Nós temos para a semana temos 20. Antes disso temos alguma coisa? Não. Então 20 estão convidadíssimos para um trabalho que vai estrear aqui da Loli, do filme de Moreira, que é um trabalho que cruza uma estrutura muito interessante de figurinos com o trabalho de corpo de um ator, um trabalho bem pequenininho de 25 minutos, mas como é a nossa tradição na Economia, nós gostamos de acolher coisas que ainda estão em processo, ainda se estão a experimentar, porque há outras casas que têm outras condições para vender produtos feitos e já terminados com outros tratamentos. Portanto, eu agradeço muito porque é um risco vocês verem estas coisas, porque às vezes nós apanhamos mesmo um balde de água fria e outras vezes saímos deliciados. Mas é exatamente essa a proposta. Portanto, dia 20 às 21h30. Exatamente. Muito obrigado. Fala mais eu queria muito agradecer a presença também o espaço que você deve na sua mão. E também só isso, quer dizer, acho que a gente deveria, vou aqui fazer todo o nosso esforço, né, no sentido de que a gente consiga de fato estabelecer essa ponte, de modo mais regular e mais permanente. Acho que precisamos, né, superar essa
essa distância, e no momento que nós estamos vivendo lá, é muito necessário que se dê a conhecer, que se legitime, que se fale sobre esses processos que foram desenvolvidos aí no último período. Então esse espaço aqui é muito bacana.